Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aí. Vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa? Isso mesmo, comigo, professora Pura Moreno. E vamos lá, olha só. Nós vamos aí para uma aula bem legal. Você vai recordar aí lá, né, o seu nono ano, oitavo ano. É uma aula tranquila. Nós vamos aqui rever novas regras ortográficas, tá certo? Nós vamos trabalhar na aula 19.1 o que ocorreu aí com a última reforma, né, na língua portuguesa. Nós vamos ter aí aula sobre, nós vamos estudar sobre as oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, o acento diferencial, o emprego do hífen e as regras de acentuação, tá certo? Bom, e aqui nossa habilidade, nós vamos aí, ao final da aula, né, trabalhar aí para consolidar com você, estudante, aí a total condição de você planejar, produzir, revisar, editar, reescrever, né? E avaliar textos escritos, as suas adequações, as condições de produção do texto, certo? E aí toda essa sua condição em relação aí ao lugar social a ser assumido, a imagem que se pretende passar a respeito de si mesmo, ao leitor pretendido, ao veículo e mídia, tá? Em que o texto ou a produção cultural vai circular. E também ao contexto imediato e sócio-histórico, isso aí mais geral. Também você vai poder produzir, revisar, reescrever gêneros textuais em questão e em sua regularidade. Vai poder aí produzir, né, reescrever, avaliar a variedade linguística apropriada a esse contexto e ao uso do conhecimento dos aspectos notacionais, por exemplo, a ortografia, padrão, também aí a pontuação adequada, né, dentro dessa produção, o mecanismo de concordância nominal, verbal, regência verbal, ou seja, sempre que o contexto exigir. Então vejam só como esta aula vai dar aí oportunidade de você consolidar essa habilidade que vai trabalhar vários pontos aí da ortografia, tá certo? Tudo em um contexto, beleza? Muito bem, então vou convidar você agora para a nossa leitura. Vamos lá? Texto atual. Valendo! Sessão de hipnotismo. Entramos. Pé ante pé. Já meio hipnotizados. Curvado sobre uma poltrona no canto mais escuro da sala, o hipnotizador tentava adormecer uma jovem. Ao fundo, 5 ou 6 vítimas aguardavam a vez, uns muito sérios, outros contendo risos. Na poltrona, a jovem nunca mais, que dormia e já meio chateada, olhava o relógio de pulso que o hipnotizador segurava no ar. Você vai dormir. Suas pálpebras estão pesadas. Tudo vai desaparecendo. Feche os olhos. A jovem fechou. Com a mão, ele fez um sinal que nos aproximássemos. Levante o braço. A moça levantou. Agora, você não pode abaixar o braço. Voltou-se para nós. Viram? Ela está dormindo. Ouvindo isto, a bela adormecida abaixou o braço imediatamente, não encontrando resistência nenhuma. Aproximou-se de novo da poltrona. Agora, sussurrou para ela. Preste bem atenção. Você queria parar de roer unha, não é? Pois bem, quando acordar, nunca mais vai roer unha. Vai ter consciência de que é um hábito muito feio, desagradável. E pronto. Quando eu contar até 3, pode acordar. Você dormiu mesmo? Você dormiu mesmo? Perguntamos impressionados. Como é que você queria que eu dormisse com ele falando o tempo todo no meu ouvido? Ela ergueu os ombros. Tanta coisa só para me dizer que roer unha é muito desagradável. Essa não. E afastou-se, roendo as unhas. Ai, ai, ai.
Mas e aí? Como é que foi aí essa leitura? Certo? Então, assim, em uma sala, né, uma sessão de hipnotismo, para quê? Então você aí, que quando está nervoso, tem também esse hábito, né? Não é tocar flauta não, né? Roer as unhas, cuidado. Um pedacinho que passar para o estômago é perigoso, viu? Gente, mas eu vou confessar para vocês, eu também roía a unha, certo? E aí eu busquei uma forma de sanar isso. Claro, né, depois dos meus 15 anos, né? Porque eu só tenho 15 anos, enfim. E aí agora eu uso esse recurso aqui, olha. Toda vez que eu quero pôr a mão na boca, eu não consigo. Porque machuca, né? E aí, enfim, aí não dá certo, tá bom? Mas nada de roer unha. Não fica nervoso, você está na aula de língua portuguesa. Vamos lá então, aprender aí, rever, na verdade, porque você já viu durante aí todo o seu ensino fundamental. E aí agora, o que você viu lá, nós vamos rever, porém, ampliando um pouquinho esse conhecimento da nova regra ortográfica, tá certo? Valeu? Vamos então chamar a nossa árvore do conhecimento, trazendo o tema novas regras ortográficas. E como essa árvore do conhecimento, você está a cada aula ampliando aí o seu, valeu? Olha só, e aqui o recado é o seguinte, olha, novas regras ortográficas, ok? E aí você se pergunta, professora, eu tenho ainda dificuldade, né? Toda vez que eu vou escrever, fazer meu texto, tem palavras que eu ainda tenho dúvida, né? Quanto à acentuação, como é que vai ficar, se tem ou não, ou onde vai essa acentuação. Beleza, então fica tranquilo que nós vamos aí ter esta aula para rever aí essas regras, tá certo? Bom, começando a falar aí de acordo ortográfico, estudante da NASA, você aí iniciando o terceirão, né, o novo ensino médio, vamos um pouquinho entender por que e como, né, acontece aí essas mudanças dentro aí da língua portuguesa. Mas por quê? De qualquer jeito, pronto, alguém acordou e disse que agora história não vai ter mais o acento gráfico aí. Beleza? Não, não é assim, tá certo? Vamos lá, conhecendo a história. Bem, os países de língua portuguesa já fizeram aí vários acordos, certo? Para tentar unificar a língua. Olha só, certo? Beleza. Então, o primeiro acordo ortográfico, ele foi celebrado, firmado entre o Brasil e Portugal. Sabe em que ano? Em 1931. Já tem um bom tempo, né? Então, mas deixou muitas questões em aberto. Beleza. Vamos lá, continuando, seguindo, conhecendo a história, né, desse acordo, dos acordos, né, porque tiveram mais de um. Então, você está agora sabendo que nós tivemos aí um primeiro acordo entre Portugal e Brasil em 1931. Beleza. E aí, claro que teve outros, e aqui eu vou pontuar o seguinte, no Brasil, este acordo resultou num formulário ortográfico em 1943, certo? Desse acordo todo, saiu aqui um formulário, tá? E esse formulário foi concluído exatamente em 1943. Beleza. Bom, em 1945, 2 anos depois, o que acontece? Houve uma segunda tentativa de unificação, não é? E aí, olha que legal, no dia 29 de setembro, Maria, de 2018, gente, o presidente, certo, do país, vigente naquele ano, né, assinou o decreto número 6.583/8. Esse decreto, ele aprovou o acordo ortográfico, tá certo? Bom, o que isso quer dizer? Que só tivemos 2 acordos? Não! Aqui é só um pouquinho da história resumida para você, para te deixar ciente, né? Quando você for conversar sobre a língua, essas mudanças, certo? De que as mudanças, elas ocorrem na tentativa de unificar essa língua entre os países lusófonos.
entre os países que falam a língua portuguesa, certo? E aí todo esse acordo vem para isso, tá? E aí vem uma questão de estar sendo aí outorgado em lei, né? Tudo que se discutir naquela reunião, que foi aí a partir do primeiro acordo de 1931, tivemos aí vários outros até chegar no último, tá certo? Então, beleza. Assim, olha lá, a gente traz aí um gênero textual, uma tirinha, né, para contextualizar a nossa temática. E vejam só, vamos aí à leitura. Já fizemos a leitura imagética, né? Ó, nós temos aqui um personagem, né? Quem é? Toda vez que nós estamos num rio, numa praia, numa piscina, tem que ter aí, né, o salva-vidas, olha aí a boia. A gente sabe por que é salva-vida, lembra? Que a gente tem que fazer a leitura geral, porque pelas características, né? Quem aí já teve a oportunidade de estar em um local em que esteve presente um salva-vida? Vai lembrar direitinho, né? Aqui não aparece a cor, mas geralmente é vermelha, camiseta vermelha, né? E a sunga, o traje para estar ali para salvar as vidas, né? Porventura, se alguém aí tiver em perigo, tá certo? Ok, e aí vamos lá. Vejam só, olha o título da tirinha. Que legal, né? Reforma ortográfica. E ela segue, né, as ondas aí da água. Viu que bacana? Aí o que acontece? Alguém está pedindo socorro, né? Olha. E aí eles dizem assim: joga uma boia. E aí o socorrista diz o quê? Com ou sem acento? Pois é, mas aqui é só para contextualizar a nossa temática, né? Jamais o salva-vidas iria responder assim, né? Tá certo? Beleza. Então vejam que nós temos aqui uma palavra, né? Que ela está em negrito, em destaque, né? Para a gente já iniciar a nossa aula. Então, várias mudanças ortográficas aconteceram após a reforma em 2009. Certo? Como a gente contou no início ali. Por quê? Era necessário, foi necessário, até esta última de 2009. Mas eu pergunto agora, será que você realmente sabe tudo que foi alterado na nossa língua portuguesa? Ah, com certeza, né? A resposta é unânime, não. Não tem como assim dominar, saber tudo que foi aí alterado com essa última reforma, tá certo? Mas nós vamos aqui estudar tranquilamente, porque temos aí que realmente dominar essa mudança. Não é decorar, mas sim entender quais foram as mudanças e utilizar, certo? Bom, primeira mudança é no carro-chefe, nesse conjunto, né, de letras, que é chamado de alfabeto, certo? Desde quando a gente está lá no prezinho, a gente já começa o nosso estudo, já começa a nossa vida acadêmica aprendendo aí, né, esses gráficos desse conjunto chamado alfabeto, certo? Bom, antes da reforma, o nosso alfabeto aí, né, ele tinha uma certa quantidade de letras, ok? 24 letras. Aí o que acontece? 23 letras. Agora, 26 letras. E aí, o que foi acrescentado nesse alfabeto? Foram colocadas aí, foram reintroduzidas, né? Essas 3 letras que você está vendo aí em destaque, né? O K, o W e o Y. Então, o alfabeto da língua portuguesa, o nosso alfabeto, é um conjunto de 26 letras. Certo? Agora, o K, o W e o Y fazem parte desse conjunto de letras da língua portuguesa, tá certo? O alfabeto. Ok. A segunda informação, tá? E aí só isso que mudou, professora? Calma, olha só. Na escrita, atenção, na escrita de símbolos de unidade de medida, quando você vai utilizar, você escreve KM, não é isso?
para dizer aí os quilômetros. Você usa K e o G para quilograma e o W para watts, né? A medida aí, por exemplo, que vem aí no talão de energia, né? Quantos megawatts você utilizou ali? Então, essas três letras, elas naturalmente, elas já estavam aí sendo usadas no dia a dia, não é isso mesmo? Então, agora ela foi outorgada, é lei, então faz parte agora da língua portuguesa. E estamos aqui estudando o porquê, né, que ela realmente faz parte, porque já faz parte do nosso dia a dia, no nosso usuário, vamos dizer assim, das palavras. Outro exemplo é que na escrita de palavras e nomes estrangeiros e seus derivados. Tanto é que eu sei que você aí, que está em uma turma bem bacana, deve ter algum colega que tem aí um nome iniciado com K, com W ou com Y, tá certo? E aí, o que acontece, né? Vejam só, esses nomes, eles têm um respaldo agora. Ah, é nome americano. Não, o K, o W e o Y agora fazem parte da língua portuguesa, certo? E aí nós temos alguns exemplos, né? Como, por exemplo, show, playboy, né? Playground, kung fu, yang. Esses nomes aí, todos com a utilização dessas três letras. E os nomes próprios, William, né? Kaiser, Kafkiano, tá? Beleza, então está aí a regra, mudou, né? Trouxe agora, respaldando, certo? Que podemos sim perfeitamente utilizar o K, o W e o Y, porque fazem parte aí agora da nossa língua portuguesa. Bom, e aí a reforma vem e diz o seguinte, não se usa mais o trema, mas lembrando, toda regra tem uma exceção. Não se usa mais o trema, esse sinal aqui, ó. Certo? Sinal colocado sobre a letra U. Esse trema é para indicar que deve ser pronunciado, né? Principalmente ali ó, no grupo G, Gui, Que e Ki. Vejam só. Antes da reforma, era exatamente assim. Como era? Aguentar, arguir e bilíngue. Vejam que tinha aqui o trema, se utilizava o trema. A reforma chegou, né, e agora podemos utilizar a escrita correta dessas palavras, sem o trema. A pronúncia é a mesma. O que mudou foi na ortografia. Não se usa mais esse sinal, né, sobre a letra U, tá certo? Então, o correto agora, de acordo com a nova regra, aguentar sem trema, arguir e bilíngue, tá certo? Atenção! O trema permanece apenas nas palavras estrangeiras e em suas derivadas. Vou até circular aqui, ó, em palavras. Professora, mas está contraditório. Você disse ali que não usa trema. Eu disse que toda regra tem exceção, ok? Quais são as palavras que permanecem, que podem ter trema? As palavras estrangeiras e as derivadas, Miller, né, e milleriano, certo? Apenas isso. Beleza. Seguindo agora, nós vamos aí. Não se usa mais o trema. E aí eu trouxe vários exemplos, né, para vocês, tá? E aí fica de olho, ó, 50, delinquente, eloquente, frequente, linguiça, quinquênio, sequestro, tranquilo. Hoje, certo, vamos escrever, grafar essas palavras corretamente, sem o uso do trema, ok? Bom, vamos lá, relembrando o conteúdo. Olha que legal. Nós vamos aí recordar sílabas. Nós temos as sílabas átonas e tônicas. Átonas, aquelas que a gente pronuncia com som fraquinho. Tônica, né, aquelas que a gente pronuncia com som forte. Vamos recordar oxítona, paroxítona e proparoxítonas.
Também vamos recordar de tongo, tritongo e hiato. Olha, esse encontro vocálico, certo? E também, vamos aí recordar o número de sílaba. Monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo, tá certo? Viu só como essa aula ela vai discorrer tranquilamente? Vamos embora! Atenção! Sílaba tônica e sílaba átona. Primeiro, sílaba tônica. É aquela que possui maior intensidade no momento da pronúncia. Professora, o que é intensidade? Sílaba tônica é aquela que você pronuncia com mais força, né? Vamos dizer assim, mais forte, ok? E aqui temos um exemplo numa frase, uma oração. 5 ou 6 vítimas aguardavam a vez. Vamos focar aqui na palavra vítima. O que está em destaque? A sílaba tônica, aquela que nós, ao fazermos a leitura, pronunciamos com mais força, com mais intensidade. E vejam que ela está acentuada. Toda vez que a palavra já estiver com acento, não tem para onde errar. É aquela sílaba que você vai colocar ali exatamente essa tonicidade. É ali que está a sílaba tônica, né? Então, você não vai ler vítimas, não. Você vai ler com um som forte. Vítimas, vítimas, ok? Beleza. 2, sílaba átona. É aquela que possui menor intensidade, que você vai pronunciar aí fraquinha, vamos dizer, tá certo? Aqui agora, 5 ou 6 vítimas aguardavam a vez. Vejam que já mudou a posição da sílaba, porque agora está em destaque o ti. Porque aqui nós estamos estudando agora a sílaba átona. Então, vítimas. Vejam que o som sai fraquinho. Vamos ler junto aí com a professora. Vai lá. Vítima. Só mais uma vez. Vítima. Então, o ti aqui é a sílaba átona. 3, subtônica. É aquela que possui intensidade intermediária, né? Tem aquele som forte intermediário. Não tão forte nem tão fraca. E ainda vamos seguir com a mesma palavra para ficar bem entendido isso para você. 5 ou 6 vítimas aguardavam a vez. Então, percebam que em destaque está aqui, a última sílaba, né? E aí, essa é a subtônica. É que a gente já a pronuncia um pouquinho fraca, né? Assim, né? Forte e enfraquecendo. Vamos à leitura? Vítimas. Tá vendo? Vítimas. Ok? Muito bem! Vamos seguindo. Observe várias palavras acentuadas. Todas seguem uma regra e precisam estar grafadas, precisam estar escritas corretamente. Então, aqui, vamos lá? Vamos junto? Pé, já, vítimas, relógio, sério, pálpebras, resistência, desagradável. Beleza. Vamos embora. Atenção, vamos agora para o número de sílabas. Toda palavra tem aí a sua quantidade de sílabas, correto? Muito bem. Vamos aqui em um contexto para que a gente possa fazer aí essa revisão do número de sílaba. Retiramos lá do nosso texto da leitura, né? Da leitura coletiva, tá? Vamos lá, um trechinho. Curvado sobre uma poltrona no canto mais escuro da sala, o hipnotizador tentava adormecer uma jovem. Ok, a palavra que vamos aqui analisar, a quantidade de sílaba, é a palavra jovem. A palavra jovem tem quantas sílabas? Lembra lá? É só bater palmas, que aí você vai descobrir a quantidade de sílabas, porque você vai seguir as palmas de acordo com a sua fala. Quantas vezes você abre a boca para falar jovem?
Vamos lá, ó. Jovem. Quantas vezes? 2, né? Beleza. Até aí tranquilo, ok? Então, a primeira sílaba é jo. A segunda sílaba, vem. Qual das duas é tônica? A que nós pronunciamos com mais intensidade, não é isso? Então, a sílaba tônica, jó. E a átona, vem. Beleza? Muito bem. Vamos embora. Só que as palavras, elas têm uma certa quantidade de sílaba, ok? Então, assim, nós vamos para a classificação quanto ao número de sílabas. Ok, para as palavras aí que tem apenas uma sílaba, nós vamos aí, né, classificá-las como monossílabas, certo? Por quê? Mono quer dizer um. Por exemplo, estamos pé ante pé, já meio hipnotizados. Nós temos nessa oração, nesta frase, 3 palavras, monossílabos, e só tem apenas uma sílaba, pé, pé e já. Dissílabos, são aí, dissílabos, as palavras que têm 2 sílabas. Olha a nossa frase, você vai dormir. A palavra você, 2 sílabas. Dormir, 2 sílabas. Trissílabo é aquela palavra que tem 3 sílabas. Exemplo, ela fizera muito mal em abaixar o braço, né? Então, a palavra fizera tem 3 sílabas. Abaixar, também 3 sílabas. E aqui separadinho para você, tá certo? Olha só. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? E polissílabo. Polissílabos são aí aquelas palavras que possuem 4 ou mais sílabas, tá bom? Passou de 4, já classifica como polissílabo. Ah, professora, mas paralelepípedo tem mais de 4. Ela é polissílabo? Sim, polissílabo. Passou de 4, é poli. Por quê? Poli quer dizer várias sílabas, ok? Exemplo, desobedecer o homem dessa maneira. Então, desobedecer é uma palavra polissílabo. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Passou de 4, vai ser classificada como polissílabo, tá certo? Muito bem. Beleza, tranquilo, né? Vamos aí agora para a posição da sílaba tônica. Nós vimos aí, recordamos a classificação da quantidade de sílaba. Agora vamos aí ver a posição da sílaba tônica. Beleza, olha só, nós temos 3 exemplos, 3 palavras. Nós temos aí a primeira palavra. Chega, deu até vontade de tomar, né? Ah, já lembrei, menino, aquela visita que eu fiz lá na casa da nossa querida estudante, Nayara, que eu tomei aquele café delicioso. Obrigada, Nayara. Café. A palavra café, né? Ela tem quantas sílabas? Quantas vezes você abre a boca para falar café? Ah, vai nas palmas. Café. 2, né? Beleza. Incrível. Olha só. Quantas vezes você abre a boca para falar incrível? Incrível. Ah, 3 vezes. Trissílabo. Médico. Médico. Quantas vezes você abre a boca para falar médico? Vamos lá? Médico. Ah, legal. Trissílabo também. Beleza. Mas vamos aí agora recordar a posição da sílaba tônica. Café. Veja que está em destaque a sílaba que a gente pronuncia forte e ela já vem acentuada. Quando ela vem com o acento, não tem para onde correr não. Você já sabe que a tônica, a que você tem que ler com mais força, mais intensidade, é aquela que está acentuada. É o fé, né? Então, café. O fé é a sílaba forte, né? E ela sendo a sílaba forte, e ela aqui sendo última,
ela vai ser classificada como oxítona, ok? Incrível! A sílaba forte, a sílaba tônica é o CRI. Na classificação, na posição, nós vamos ter aqui, ó, véu vai ser a oxítona. E aqui ela vai ser paroxítona. Nesse caso, a sílaba tônica é paroxítona. E médico, né? A sílaba mais forte é a antepenúltima e é classificada como proparoxítona. Então, nós temos aqui oxítona, o di é paroxítona e o médico, o me, proparoxítona. Vou colocar 2P, tá? E aqui, oxítona. Beleza. Então, quanto à posição da sílaba tônica, estamos recordando que a sílaba tônica, sendo a última, ela é oxítona, ela sendo a penúltima, ela é paroxítona, e sendo a proparoxítona, ou sendo a antepenúltima, ela é proparoxítona. Beleza? Bom, vamos lá recordar os encontros vocálicos? Beleza. Quando 3 vogais fazem parte da mesma sílaba, nós vamos aí chamar de quê? Tritongo. Exemplos de tritongo: Uruguai, quais, Paraguai, enxaguou. Tá certo? E precisa ser pronunciada aí, as 3, certo? Beleza. E o ditongo? O ditongo é aquele encontro vocálico, né? De 2 vogais na mesma sílaba. Ou seja, elas não se separam. Exemplo, nós temos aqui ditongo crescente, certo? Porque a segunda vogal do ditongo é a mais forte. Olha lá, aquário. Olha, a mais forte é o A. Aquário. Goela, ó, o E mais forte. Quase. Frequente, ok? Aqui exemplo de ditongo crescente. Agora temos o outro tipo de ditongo, que é o ditongo decrescente, ok? Vamos aqui colocar como A e B. Decrescente. Quando que o ditongo é decrescente? Quando a primeira vogal do ditongo é a mais forte, tá? Então, por exemplo, herói, né? Olha só. Herói, 2 sílabas, a gente separa. O ditongo é o encontro de 2 vogais que não se separam e nós vamos classificar como decrescente porque a primeira vogal é mais forte, até porque neste caso já está acentuado, certo? Então, herói, boi, céu e fui. Vamos lá, observa o seguinte: sai é um ditongo. Agora, sair é um hiato. Ah, beleza. Olha, então nós temos aí que o hiato, quando nós temos aí um encontro em que há vogais que não fazem parte da mesma sílaba, ou seja, vão ficar separados, vão ficar em sílabas separadas, certo? Então, vamos lá. Sair, veja que aqui há o encontro de 2 vogais, o A e o I. Porém, o que diz aí sobre o hiato? Só vai ser hiato quando as vogais, elas não fazem parte da mesma sílaba. E como é que você vai descobrir isso? Na separação de sílaba. Sair é um hiato aqui, ó. Olha só, sozinho, o I. Esse é o hiato. A mesma coisa, enjoo. Olha só, trissílabo e aqui o nosso hiato. Baú, o nosso hiato U. Joelho, o nosso hiato E aqui sozinho. Hiato aqui, o A. A própria palavra hiato tem hiato. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Regras de acentuação gráfica. Toda vez que uma palavra seguida por prefixo, tá? Começar com H, separa-se com hífen. Olha a regra. Então, nós temos aqui o prefixo, tá? Pré, história.
A regra diz que toda vez que tiver um prefixo e a segunda palavra começar com H, nós vamos ter que separar com hífen, tá? Anti-higiênico, olha só, o prefixo é anti, mas a segunda palavra começa com H, então vamos separar com hífen. Super-herói, o prefixo é super, a segunda palavra começa com H, a regra diz que temos que utilizar o hífen, beleza? Tranquila essa regra, né? Vamos lá. Não é usado mais o acento diferencial. O acento diferencial é aquele feito para identificar os verbos, tá? Substantivo e preposição. Então, para, que era verbo, e para preposição, né? Pelo substantivo, pelo de gato, né? E pelo preposição, ok? Não temos aí mais. Dicas para não esquecer as mudanças do novo acordo. Todas as palavras formadas com advérbio não ficam separadas sem o hífen. Olha, não fumante, não governamental, não agressão, não pagamento, certo? Perdão, eu li errado aqui para vocês. A regra é que todas as palavras que contêm um advérbio mais a palavra não, elas ficam separadas sem hífen, beleza? Agora sim, tá? E aí, o exemplo para você. E agora, uso do hífen com composto. Primeiro, usa-se o hífen nas palavras compostas que não apresentam elementos de ligação. Guarda-chuva, arco-íris, boa-fé, segunda-feira, mesa redonda, vagalumes, João Ninguém, porta-malas, porta-bandeira, pão duro, bate-boca, certo? Usa-se o hífen, porque são compostas e não apresentam elementos de ligação. Toda regra tem exceção. Qual é a exceção dessa regra do hífen com composto? Não se usa o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição. Por exemplo, girassol, Madre Silva, manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedista, paraquedismo. Certo? Essa é a exceção. Enfim, vamos agora para a segunda regra, em relação ao uso ou não desse trema. Aqui, dizer mais uma vez que foi abolido oficialmente o uso do trema, beleza? Linguiça, bilíngue, sequência e frequência. A pronúncia é a mesma, não se usa mais o trema. Atenção! Quando é que nós vamos permitir o uso do trema? Apenas nas palavras estrangeiras e suas derivadas, ok? E outra revisão em relação às vogais dobradas. Não possuem mais acento. Vogais dobradas não possuem mais acento. Por exemplo, enjoo, vou, vem, zoou e magoou. Não tem mais o acento. Beleza? Também não se acentua palavras paroxítona, as que a sílaba é mais forte na penúltima, como, por exemplo, os ditongos aberto, ei e oi. Assembleia, não tem mais acento. Ideia, não tem acento. Heróico, tá? Por quê? Porque são palavras construídas com ditongo abertos, ei e oi. Beleza? Muito bem. Então, até aqui um pouquinho, né, aí uma revisão sobre aí a nova regra ortográfica. A gente trouxe aí esta aula bem tranquila para você. Claro que a gente vai ter uma outra contextualizada, né? E vamos aprofundar aí, certo? E vamos trazer outras regras também, tá certo? Muito bem. Então, vamos aí agora para aquele momento em que você vai ter oportunidade de produzir, tá? Vamos lá? Chegou a hora aí do Trabalhando o Gênero. O que você vai fazer, estudante? Olha lá. Primeiro, passo a passo, você vai fazer uma lista. Olha o gênero textual, é uma lista. Essa lista é de palavras oxítonas, paroxítonas. Só que, quando tiver pronta essa lista de palavras, com oxítonas e paroxítonas, você, né, vai aí utilizar as regras, explicar aí, tá bom? Por que ela é oxítona, por que ela é paroxítona. Você pode retirar de revistas, de jornais,
ok? E fazer também um recorte, pode colar na sua folha sulfite. Tudo pronto, você explica a regra correspondente a cada palavra. Terminou? Você vai anexar no seu portfólio, beleza? Ah, tranquilo, né? Gostou da atividade? Aí o gênero que você vai trabalhar é a lista, ok? Beleza, então? Até a próxima!